comecei a montar meu domo. Identifiquei os eixos, tá? Volume e temperatura. Então, a minha guampinha vai ser a guampinha da pressão. Tem os dados do problema. A primeira coisa que eu tenho que fazer é passar esse 0,2 MPa para kPa, porque a minha tabela trabalha com kPa. Então, isso vai para 200 kPa. Precisa encontrar a temperatura correspondente a 200 kPa e precisa encontrar a pressão correspondente a 110 graus. Bora lá buscar esses valores na tabela. Então, se o primeiro valor que eu estou trabalhando é pressão, eu tenho que pegar a tabela onde o primeiro valor aqui, o valor da primeira coluna, seja pressão. Água, cuidado aqui com o meu material e primeira tabela de pressão. Vai lá embaixo e encontra 200 kPa. Você vai ver que do lado tem 120,23. Esse valor é a temperatura que você vai anotar. O próximo dado que eu vou trabalhar é a temperatura. Então, muda de tabela, agora é água, e a primeira coluna é a coluna da temperatura. A pressão está aqui do lado. Lá embaixo você encontra 110 graus e 143,3 é a pressão que você vai anotar esse valor também. Tirados os dados da tabela, agora a gente vai cruzá-los. Não esqueça que o que eu tenho que cruzar são os valores que o problema me dá. Então, eu preciso cruzar o 200 com o 110. Se esse meu eixo é temperatura, então eu vou colocar aqui, ó, 110 e aqui 120. A pressão correspondente a 120 é 200. E a pressão correspondente a 110, 143. Cuidado com esses eixos. Se você inverter aqui, você inverte toda a resolução do exercício. Muito bem. Quem se movimenta? É sempre a guampinha, tá? Ó, guampinha é quem se movimenta. 200 de pressão eu tenho que cruzar com 110 de temperatura. Se eu subir, eu vou cruzar? Não. Se eu descer 200, eu vou encontrar 110? Vou. Tá, pau. Cruzou aqui. E aqui eu tenho líquido comprimido. Fechou. De novo, começo montando os eixos. Aqui eu vou inverter agora, vou botar pressão, vou botar o volume aqui. E se esse eixo virou pressão, a temperatura é de cima para baixo. Vou colocar uma só, porque eu só tenho uma aqui. Preciso encontrar o valor dessa pressão para 200 graus, para eu saber qual é o valor aqui do eixo, e localizar esse volume aqui. Então, tabela. Então, ó, localizei a tabela, água lá em cima, primeira coluna é temperatura, aí a gente tem ali temperatura 200 graus, retira o valor da pressão e retira esses dois valores de volume, líquido saturado e vapor saturado. Anota esses 4 valores aí. Tirei os dados do problema e trouxe para cá. Pressão 1553,8 e a temperatura de 200 graus. Agora eu vou localizar esses dois volumes. Então, aqui na linha de saturação líquida, eu trago o vapor, ó, o volume líquido, 0,00156 metro cúbico por quilo. Aqui na linha de saturação de vapor, eu trago o valor do vapor, 0,12736 metro cúbico quilo. Agora eu só preciso saber se esse volume que o problema me deu é maior, está entre os dois valores ou é menor que os valores da tabela. Então, se o problema me deu 0,012, ele é maior que 0,011? É maior. Ele é maior ou menor que 0,12? Ele é menor. Então, ele está bem pertinho aqui do 0,11, ó. Que é 0,12, né? Está aqui pertinho, ó. 0,0012 metro cúbico quilograma. Então, se ele está dentro do domo, ele é líquido mais vapor. Calcula o título, você sabe quanto de vapor você tem aqui e sabe exatamente onde é que ele está aqui dentro do domo. Simples assim? Primeira coisa que eu tenho que fazer é identificar os eixos. Eixo do volume e eixo da temperatura. Bom, se nesse eixo eu coloquei temperatura, então dentro do meu domo eu vou ter pressão. Tá? E aí pressão, guampinha para cima.
Eu tenho 150 graus aqui para a água e eu tenho 0,5 de volume. Preciso encontrar a temperatura correspondente e preciso encontrar os valores de volume de saturação líquido e vapor para eu saber se o 0,5 está em líquido, líquido-vapor ou vapor superaquecido. Vamos para a tabela então. Aqui a gente tem tabela de água. Lembrando que a primeira coluna é temperatura. Por quê? Porque o problema me dá temperatura. A segunda coluna é pressão. Localiza os 150 graus lá embaixo da tabela. Então, você tem ali 150 graus na primeira coluna, 475,9 é a pressão, e você tem o primeiro volume, que é o volume líquido, e o segundo volume, que é o volume de vapor. Como que eu sei isso? É só olhar aqui em cima na tabela, ó, temperatura, pressão, líquido saturado e vapor saturado. Retira esses dados do problema. Tirei os dados lá da tabela. Então, tá aqui, ó, meu volume líquido e meu volume vapor. A pressão que eu encontrei e a temperatura, 150 graus Celsius. Agora, o que eu preciso fazer? É cruzar os dados aqui para poder encontrar. Então, eu vou pegar esse volume de saturação líquido e eu vou colocar aqui na linha de saturação líquida. Então, aqui vem o 000, 10, 90. O segundo valor, que é o volume de saturação vapor, eu vou colocar aqui na linha de saturação do vapor. 0,39278. Agora eu preciso saber se 0,5 está do lado de cá, está aqui no meio, ou está para cá. Bom, 0,5 é maior que 0,01. Maior que 0,39. Então, o 0,5 ele vai estar mais ou menos por aqui, ó. Tá? Então, ele vai se encontrar com essa pressão bem aqui, ó. Então, é vapor superaquecido. Vai tá?